semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Eu sou o pastor Walter de Oliveira e você está no seu Não Estou em Crise, Estou em Cristo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é só clicar aí no inscrever-se, né? Eu quero pedir também, curta, não saia sem deixar a sua curtida e, se puder, comente também, né? E compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Vamos lá? Eu quero responder, perdão, quero clarear um pouquinho essa coisa de semear e colher. Muita gente tem muitas dúvidas sobre isso e eu quero falar como funciona o reino de Deus. No capítulo 4, versículo 26 de Marcos, diz assim: o reino de Deus é assim. Jesus está falando isso. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Jesus está dando aqui a regra básica de funcionamento do reino. Ele está dizendo, você quer saber como é que o reino funciona? O reino funciona assim, como alguém que lança semente à terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo, no reino de Deus, tudo é semeado. No reino de Deus, tudo é semeado. O reino de Deus funciona debaixo de uma lei. Que lei é essa? A lei da semeadura. Essa é a lei que rege o reino. Jesus está dizendo, tudo no reino do meu Pai funciona assim, como se alguém lançasse semente à terra. Deixa eu te dar uma frase aqui, queria que você anotasse isso. Você nunca irá tirar nada do reino de Deus sem que antes você lance uma semente. Pastor, o senhor não está sendo meio radical? Não, eu estou sendo inteiro. Se você entender sobre lei da semeadura, você vai descobrir que tudo no reino é lei da semeadura. Você quer ser amado? Não tem jeito, vai ter que amar. Quer ser respeitado? Não tem jeito, vai ter que respeitar. Há um texto bíblico que diz, tudo que você quiser que alguém faça você primeiro a eles. Tudo que você quiser colher, meu amigo, vai ter que plantar. Portanto, eu diria, tome cuidado com o que você planta. Porque tudo que você planta vai colher. Olha o versículo 27. O primeiro diz, o reino é como alguém que lança a semente. No 27 diz assim, depois de lançar, pode dormir, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha como isso funciona. Depois de semear, pode deitar, pode dormir, porque você vai levantar lá na frente e vai dar de cara com a sua colheita. Se você plantou bem, glória a Deus, vai ter uma excelente colheita. Mas se plantou mal, vai colher do mesmo jeito. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Muitas vezes semeamos sementes ruins e queremos colher colheitas boas. Não funciona. No reino de Deus, tudo funciona debaixo dessa lei. Essa lei é tão séria, tão forte no reino, que o próprio Deus se submeteu a ela. Ei, pastor, calma aí. Também não valoriza tanto. Não, pastor, Deus não tem que se submeter a nada. Engano seu. Deus nunca vai extrapolar a sua própria palavra. Ele sempre vai se submeter à sua palavra. E no reino de Deus, as coisas funcionam assim, como se alguém lançasse semente à terra.
No reino de Deus, essa é uma lei. E deixa eu falar uma coisa. Quando eu digo que Deus se submeteu, lá no início de tudo, Deus tinha, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Deus só tinha um filho. Mas Deus não queria só um filho. Deus queria muitos filhos. E quando ele quis muitos filhos, ele não poderia simplesmente dizer assim, haja filhos e houve filhos. Porque ele fez isso na criação. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele tem poder suficiente para isso, não é? Ele poderia dizer, mas no reino não funciona assim. No reino tudo tem que ser semeado. E quando Deus quis ter mais filhos, o que é que ele teve que fazer? Semear o seu único e amado Filho, Jesus Cristo. Olha só. E a Bíblia diz que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas morrendo, produz muitos frutos. Jesus literalmente é a semente de Deus que cai na terra, morre e ela começa a produzir frutos. Na verdade, está produzindo frutos até hoje. Você é um desses frutos. Jesus, a semente de Deus que cai na terra, morre e começa a produzir. Olha que coisa tremenda. Quando eu entendi isso, eu falei, Deus, então é assim que funciona? No teu reino tudo funciona debaixo desta lei. Meu irmão, e eu comecei a ir para a Bíblia. Eu falei, Senhor, eu quero descobrir na tua palavra como é que foi. E você vai encontrar lei da semeadura de Gênesis e Apocalipse. Lá, quer um exemplo? Lá em Gênesis, quando Deus diz para Abraão, Abraão, você quer uma descendência? Então plante um descendente. Para você ter uma descendência, tem que plantar um descendente. E Abraão vai e entrega Isaque. E quando ele está fazendo isso, o Senhor diz, não, agora eu sei que você está disposto. E dá a ele uma descendência. Meu irmão, quando o povo de Deus foi cruzar o Jordão para conquistar a terra prometida, sabe quantas cidades tinham lá a serem conquistadas? 836 cidades. E sabe o que Deus falou? Vocês querem aquelas cidades? Então pega a primeira, principal, Jericó. Dá para mim, semeia em mim. E eu dou as outras. Você vai encontrar a lei da semeadura em tudo, em toda a Bíblia. Uma das que mais me chama a atenção foi a da viúva de Sarepta, né? E quando você olha para aquele texto, você fala assim, como Deus pode tirar da boca de uma viúva e de um órfão, não é? A última refeição? Se tem alguém nesse texto com quem Deus não está preocupado, é com a viúva. Meu irmão, perdão, desculpa, me perdoa. Não é com Elias. Tem muita gente que fala, oh, Deus amava Elias e colocou Elias para ser sustentado por uma viúva. Se tem alguém com quem Deus não está preocupado, é com Elias. Por quê? Se Deus estivesse preocupado com Elias, mandaria Elias na casa de alguém mais abastecido para dar uma boa refeição, não é? Não precisava mandar na casa de uma viúva que não tinha nada para comer. Não é? Ou e mais, se Deus quisesse sustentar Elias, manteria ele lá na caverna, com pão e água fresquinho todo dia. Era muito fácil para Deus fazer isso. A preocupação de Deus era com aquela mulher. Aquela mulher estava prestes a morrer de fome. Mas Deus manda Elias, desce rapidinho lá, e quando chega lá, diz, o que é que você está fazendo? Ela diz, estou catando alguns gravetos aí e tal. O que você tem na sua casa? Nada. Olha só, a mulher está lá, confessando, eu não tenho nada em casa. E quando ela diz, só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, Elias deve ter dito, ufa, ainda deu para salvar a sementinha. Aquela mulher precisava de um milagre, perdão. Aquela mulher precisava de um milagre. Mas Deus precisava de uma semente. Quantas vezes Deus já tentou nos abençoar e não pôde? Quantas vezes Deus disse, filho, coloque essa semente na minha mão. Deixa eu multiplicá-la. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez hoje você esteja aí preocupado. Pastor, eu semeei algumas coisas boas,
outras nem tão boas assim. E eu estou preocupado. Deixa eu falar uma coisa. Nós sempre vamos colher. Sempre vamos colher o que plantamos. E eu queria dizer para você uma coisa. Comece a colocar diante de Deus a intenção do seu coração. Comece a colocar diante de Deus os seus desejos e dizendo: Deus, eu estou disposto a mudar o meu conceito. Talvez eu fiz coisas por arrogância, por inveja, cobiça. Não importa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, porque eu fiz muita coisa na carne, mas daqui para frente eu quero plantar as minhas melhores sementes na melhor terra, para colher as melhores colheitas. E saiba de uma coisa, quando você aprender a ouvir a voz do Espírito e a semear sementes dirigidas pelo coração de Deus, pode descansar, pode dormir, porque lá na frente você vai acordar e vai dar de cara com a sua colheita. Eu quero orar por você hoje. Eu quero pedir a Deus que você se torne um excelente semeador, para que você tenha excelentes colheitas. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deixa eu orar por você. Pai, eu oro e abençoo esse homem, essa mulher, que talvez perdido no meio de tantos apelos financeiros, não tem sabido de verdade plantar sementes boas em terras boas. Às vezes a motivação está errada. Às vezes, Senhor, fazemos coisas só por emoções. Mas a partir de hoje, dá a ele um coração que primeiro aprenda a te ouvir e depois esteja disposto a obedecer e plantar suas melhores sementes na melhor terra para obter as melhores colheitas. Eu os abençoo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não curtiu, curta. Se você não compartilhou ainda, compartilhe. Que Deus abençoe tremenda, rica, poderosamente. E a gente se vê nas nossas próximas postagens.